Olá, esse é o seu programa O Atual Saúde, eu sou Ricardo Zimmer e hoje a gente tem aqui conosco a presença do Dr. Igor Cheminacio, nosso médico ginecologista, e o assunto desse programa será cirurgia ginecológica. A gente vai então a um breve intervalo, na volta a gente vai estar aqui com o Dr. Igor conversando com vocês. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Doutora Laira Metzen-Zimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzen-Zimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740. Acesse www.patão.com.br e fique conectado 24 horas com o Patão Supermercado. Ofertas, receitas, informações, blog, prêmios, dicas, saúde, notícias, lançamentos, promoções, Twitter e muito mais. Acesse www.patão.com.br. Não esqueça, é sem acento. É sem acento. Patão Supermercado, 24 horas com você na internet. Dr. Igor Cheminacio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Cheminacio Ginecologia, Rua Silvio Vidal 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Voltando então com o seu programa O Atual Saúde, Dr. Igor, obrigado novamente de estar conosco aqui. Da cirurgia ginecológica, o que há de avanços? O que o pessoal em casa precisa saber? Primeiro de tudo, obrigado de novo por estar presente aqui no seu programa. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a cirurgia ginecológica em si, que nos últimos anos tem tido bastante avanços, né? E, como você me perguntou, o que há de novo nessa área, né? Eu sou especialista em cirurgia ginecológica avançada, cirurgia ginecológica minimamente invasiva. Fiz minha formação toda voltada para essa área. E hoje o que nós temos de novo é uma revolução, na verdade, em relação à cirurgia ginecológica. A cirurgia ginecológica sempre foi feita de uma forma muito tradicional, através de grandes cortes, grandes incisões, por exemplo, para fazer uma histerectomia, uma retirada do útero. Sempre se fez um corte grande para a retirada desse útero, com uma invasão muito grande sobre as camadas da barriga. A retirada de um cisto de ovário também, por exemplo, às vezes um cisto pequeno, se fazia uma incisão grande, profunda, para a retirada de um problema pequeno. Então a cirurgia evoluiu muito, principalmente nesse aspecto de ser muito menos invasiva. Hoje se faz incisões pequenas, a maioria dos procedimentos são feitos por vídeo. Hoje histerectomias abertas, se você falar de forma moderna, é muito raro, muito difícil você fazer. Tem suas indicações, mas é muito mais difícil. Eu diria que 95% são feitas de forma minimamente invasiva.
o que tem como finalidade trazer um conforto maior para a paciente, uma facilidade de recuperação, já que a gente não precisando cortar, incisionar a região pélvica, a barriga na região pélvica, nós vamos poder com que essa paciente se recupere muito mais rápido. Se ela vai fazer uma esterectomia, por exemplo, retirada do útero, se ela tivesse que fazer uma incisão, um corte, ela levaria em torno de 60 dias para se recuperar. 60 dias para se recuperar de uma esterectomia, se fosse naquela no tradicional. No tradicional que o biquíni esconde ali. Exatamente. Geralmente a incisão nós chamamos de funny steel, como uma incisão baixa, mas uma incisão grande, que tem que se cortar 7 camadas para você chegar no útero. Pois é. Então nós hoje optamos muito mais pela realização por vídeo, em que a gente solta todo o útero, todas as partes essenciais, todos os vasos sanguíneos, disseca toda a região pélvica de forma muito direta, porque a gente faz através de uma câmera e de uma ótica que vai lá sob aumento. Então eu consigo chegar muito mais perto da região interessada, dos órgãos, dos vasos interessados, consigo dissecar muito melhor através de 3 furinhos, um no umbigo, 2 aqui embaixo. Chega a ser mais preciso, então? Muito mais precisão. Cirurgias assim de um porte maior, ou cirurgias oncológicas, às vezes com pacientes com tumores de colo, tumores de endométrio. Você tem uma precisão muito maior em dissecar as estruturas, em encontrar as estruturas e fazer uma cirurgia muito melhor. E aí o útero, os órgãos, todos que forem necessários serem retirados, eles saem por baixo, por via vaginal, que também é uma via bastante utilizada por nós. Então, ou nós fazemos cirurgias, quando nós falamos em cirurgia ginecológica avançada, ou nós fazemos por vídeo, ou nós fazemos por via vaginal. São as 2 vias principais. Difícil hoje, como eu falei, a gente ter que incisar, fazer um corte na barriga da pessoa, para precisar acessar os órgãos pélvicos. Quais seriam as indicações para a gente fazer cirurgias? As principais, na ginecologia, a principal e maior quantidade é miomas. Né? Lembrando que o mioma é uma formação de uma tumoração uterina, para quem não sabe, não é maligna na maioria das vezes, dificilmente se torna câncer. Não vai para outros lugares. Não se espalha, não vai para outros lugares, o problema é local, a mulher começa a ter hemorragia, dificuldade de controlar o ciclo menstrual, dor pélvica em excesso e a necessidade, na maioria das vezes, de retirada do útero. Claro. E aí que entra a questão de você agredir mais ou menos o corpo para tratar esse problema que é benigno. Então, se é um problema benigno, eu não preciso, digamos assim, machucar demais a paciente para fazer a retirada desse órgão. Outras causas principais também, endometriose, que a gente já conversou aqui em um outro programa. Então hoje a gente trata a endometriose através da videolaparoscopia, acessa a endometriose onde ela estiver, com uma visão grande, disseca os órgãos e retira a endometriose, faz a retirada dela com preservação do útero, preservação das trompas, preservação da fertilidade, cistos de ovário de forma geral, pacientes com cistos grandes de ovário, precisam ser operadas são, na grande maioria, 100% quase, por videolaparoscopia. E nas cirurgias vaginais nós temos daí então as causas vaginais mesmo, Pacientes com prolapsos uterinos, prolapsos da bexiga. A tal da bexiga caída. Bexiga caída, incontinência urinária, paciente que ao fazer algum esforço, ao levantar, ao tossir, ao pegar um peso, acaba perdendo urina. Nós temos como acessar através da região vaginal, fazendo cirurgias bem precisas para corrigir esses defeitos de prolapsos, principalmente mulheres que tiveram muitos partos normais e que sofrem com esse problema. Interessante. Então nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta a gente vai estar aqui com o Dr. Igor conversando com você sobre as cirurgias ginecológicas.
Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal, 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar. Fone 3025-4740. Voltando então com o seu programa Atual Saúde, hoje a gente tem o nosso médico Dr. Igor Cheminácio, ginecologista. A gente conversa com ele sobre cirurgias ginecológicas. Doutor, a gente sabe que hoje, com o avanço da tecnologia, a preocupação da mulher e o cuidado maior, existe uma certa busca por não vou dizer uma perfeição, mas por um aprimoramento, por uma questão estética das partes íntimas femininas. O que você tem para trazer para a gente a respeito disso? Esse assunto é muito, muito importante, muitas vezes desconhecido do público, até desconhecido das nossas clientes, dos nossos pacientes. Elas até nem sabem que nós abordamos esse assunto, até porque como você disse, é um problema estético, muitas vezes, que acomete a mulher numa região muito íntima, que é o que eu trabalho. Eu trabalho com a região genital feminina e muitas mulheres têm problemas em aceitação, em percepção da região genital, de não gostar do aspecto da região genital. E para isso existe, dentro da minha especialidade, um tipo de cirurgia, um tipo de tratamento que nós chamamos de cirurgia íntima ginecológica, ou cirurgia íntima feminina, que é um tratamento estético da região genital. E é extremamente importante a gente conversar sobre isso, porque, como eu falei, muitas pacientes têm muita vergonha até do parceiro, vergonha do aspecto da genitália feminina, e elas têm vergonha até de abordar esse assunto. Sim. E é importante a gente conversar sobre isso para que elas saibam que existe tratamento e existe formas de se melhorar o aspecto estético da região genital. Como você falou, não chegarmos à perfeição, mas um aprimoramento, um aperfeiçoamento mais próximo do que aquela paciente gostaria de ter, né? Então, nós temos várias técnicas cirúrgicas e de tratamentos estéticos possíveis de serem feitos na região genital. Já que tem tanto preconceito com isso, acho que a gente tem que conversar então abertamente. Quais são as queixas que as suas pacientes apresentam em relação à estética? A principal queixa estética em relação à região genital feminina, e que é a que mais a gente trata, é o aumento dos pequenos lábios, das linfas vaginais, ou chamados pequenos lábios. O problema que nós chamamos de hipertrofia dos pequenos lábios.
um aumento excessivo, muito grande, que fica visualmente ruim, a mulher não gosta do tamanho visual e que também muitas vezes atrapalha para ela conviver com aquilo. Sim. Aquele aumento de volume pode atrapalhar ao vestir uma calça mais apertada, Isso. andar de moto, andar a cavalo, mesmo sentar durante muito tempo para viajar de carro, por exemplo, utilizar uma calcinha de um modelo diferente, elas acabam se queixando que aquele volume excessivo dos pequenos lábios podem atrapalhar no dia a dia. Além, como eu falei, da questão estética, muitas e muitas pacientes que têm isso acabam tendo vergonha do parceiro. Pois é. Não querem se expor, não querem se mostrar, né, a genitália numa situação íntima do casal. E aí, para isso, existe realmente tratamento, é muito eficaz, temos muito bons resultados. Tem alguma perda da sensibilidade, algum prejuízo com isso? Se tem uma alteração da sensibilidade, tem que se tomar vários cuidados na realização desse tipo de cirurgia, para que não fique hipersensível, nem se perca a sensibilidade ou também se perca a capacidade de proteção dos pequenos lábios. Isso. Porque eles foram feitos, eles estão ali, a finalidade deles é fechar, ocluir a entrada da vagina, para não ter a entrada de sujeira, o contato direto da roupa com a região mais interna da genitália feminina. Então, existe toda uma técnica, existem várias técnicas, mas existem algumas melhores para que se permita ficar de forma bem fisiológica. Um aspecto jóia, assim, bom, mas que não atrapalhe na questão funcional também, que é a função dos pequenos lábios. Então, a intenção até desse tipo de cirurgia, que nós chamamos de ninfoplastia, ou plástica dos pequenos lábios, a intenção é trazer um aspecto bem natural, tirar aquele aspecto estranho, que muitas vezes ela considera estranho, para levar um aspecto bem natural. E isso se dá esse aumento pela natureza da própria pessoa, De uma forma característica bem natural, uma característica anatômica. Isto. Porém, esteticamente atrapalha a pessoa de se sentir confortável, de se entregar ao parceiro, de se expor. Assim como vários aspectos anatômicos que as pessoas têm dificuldade de aceitação, como orelha, nariz, seios, né? Esse é um local que também acomete bastante mulheres. Mas como a gente já conversou, né, a gente precisa conversar sobre isso e as mulheres precisam perder a vergonha de conversar com o seu médico, com o ginecologista, porque realmente tem tratamento. Se é uma coisa que está incomodando, tem tratamento, tem como realmente tratar isso de forma bem legal, bem efetiva. Que bom, parabéns, é a ciência que se aprimora. Exatamente. Além disso, temos outros problemas também, né, que acometem, você me perguntou qual o mais frequente, né, outros problemas que são queixas frequentes. Aí o principal deles está relacionado à coloração da região vaginal. Né? Muitas mulheres têm dificuldade em aceitação da coloração, pacientes que fazem depilação durante muito tempo, às vezes onde foram retirados os pelos, as bases do pelo, acabam desenvolvendo uma coloração diferente, mais escura na maioria das vezes. E para isso hoje também existem tratamentos estéticos, como laser, né? Aplicação de laser no local, tem que ser feito por profissional especializado para não haver um problema queimadura, por exemplo, naquela região. Pacientes que têm dificuldade em aceitação do volume da vagina, o volume dos grandes lábios também, geralmente acham que o volume é pouco, gostariam de ter um volume maior. Também existem várias técnicas, como a aplicação da própria gordura, que muitas vezes é retirada através de uma lipoaspiração com cirurgião plástico, pode ser aplicada essa gordura na região dos grandes lábios, e a aplicação de algumas substâncias como o ácido hialurônico também, para fazer um aumento, um entumecimento do volume, né, da região genital. Essas são queixas muito menos frequentes que a gente tem no consultório. A principal, como eu falei já, é a questão da plástica dos pequenos lábios. Muito bem. Além disso, temos também, né, a outra bastante frequente é a realização da cirurgia que nós chamamos de colpoperineoplastia, famosa períneo, né? Isso. Pacientes que
principalmente ao terem partos normais, percebem uma flacidez maior da região genital, percebem que a vagina ficou ampla, ficou mais flácida. Eu costumo brincar com as pacientes que ela percebeu que a sala ficou meio grande para o tamanho dos móveis, né? Isso, pois é. Então começa a existir um descompasso entre ela e o parceiro às vezes começa a se queixar, ela tem a sensação de que o parceiro muitas vezes não a quer mais, porque a vagina ficou mais flácida. E para isso existe também então o tratamento que é considerado um tratamento cosmético, estético, que é a realização da colpoperineoplastia, que é uma plástica da musculatura de toda a vagina, do canal vaginal, para haver um estreitamento, uma facilidade dela sentir até mais prazer durante a relação sexual e trazer também um conforto, um prazer maior durante a relação com seu parceiro. Muito bem. O tempo de recuperação de um procedimento desses, quanto tempo? Em média de 10 a 15 dias. É rápido. Muito rápido. É um local que cicatriza com uma facilidade muito grande do nosso corpo. É uma característica natural dessa região. Sim. Tem uma cicatrização rápida. Precisa de um cuidado maior na primeira semana. Então, geralmente se afasta ao trabalho, fica uma semana sem muita atividade física, porque é também uma região muito delicada. Claro. Assim como recupera rápido, também é muito delicado e precisa de um cuidado, de uma higiene adequada, né? Uma região bastante contaminada, precisa de um cuidado grande para que em 15 dias esteja recuperado. Mas com 15 dias já está de volta ao trabalho, às atividades normais. O aspecto, geralmente, assim, visual, né? Geralmente se tem um bom resultado a partir de 60 dias. 60 dias. Porque também é uma região muito suscetível a inchaço. Claro. Né? Então as pacientes muitas vezes fazem, principalmente a linfoplastia, no primeiro momento já se queixam, não, mas não ficou como eu gostaria. Não, porque existe um inchaço, um edema normal após a realização dessa cirurgia. Nós até orientamos após a cirurgia de linfoplastia a aplicação de gelo local durante alguns dias, para que exista uma redução do inchaço. E com 60 dias o aspecto final já está pronto, já está determinado como vai ficar o aspecto final. Muito bem. E um risco, eu acho, ínfimo. Um risco baixo, muito baixo. A gente faz testes para ver se a pessoa tem distúrbio de coagulação, principalmente. Isso. É uma região que sangra bastante também ao fazer essa cirurgia. Não pode ter nenhum distúrbio sanguíneo de coagulação. Não havendo essa contraindicação, pode ser feito. Geralmente fazemos com uma sedação, fazemos em ambiente hospitalar, faz um sedativo, a paciente dorme, não vê o centro cirúrgico. Não é feito na clínica, é feito no centro cirúrgico. O paciente dorme, recebe um sedativo e a gente aplica uma anestesia local. Então ela não vai sentir dor, não vai sentir nenhum desconforto. Recebe já a orientação no pós-operatório e vai embora no mesmo dia. Olha não só. Precisa ficar internado. Que ótimo, hein? Isso que é muito bom. A gente faz em regime ambulatorial. Muito bem. Queria lhe agradecer muito das suas informações. O nosso tempo urge. A gente vai ter que ficar hoje por aqui, doutor Igor. Queria as suas considerações finais, então. O que fica de dica para o pessoal em casa? A principal mensagem hoje do programa de hoje é em relação à cirurgia realmente, que se deve procurar hoje o paciente que precisa de uma cirurgia ginecológica, procurar ter informação sobre a cirurgia menos invasiva, sobre uma cirurgia mais moderna, então procurar quem está apto a isso realmente. E em relação à questão estética, não sofram, vão conversar com a gente, é fácil de resolver, não é difícil e você pode resolver alguma coisa que está aí encucando há muito tempo. É verdade, muito grato então. Grato a vocês pela sua atenção, a Deus pela nossa possibilidade de estarmos aqui e até a próxima.